Com menos de US$ 1 milhão e um telefone celular, eu me elegi presidente da República em 2018. A esquerda, vendo meu crescimento, tentou me assassinar, com a facada que eu recebi no dia 6 de setembro de 2018. O delegado da Polícia Federal, que fez um inquérito sobre o assassino, o Adélio Bispo, concluiu que o Adélio agiu de forma isolada. Bem, esse delegado que teve essa conclusão acabou de ser nomeado diretor de inteligência da Polícia Federal pelo senhor Lula da Silva. Ou seja, Lula presenteou esse delegado e chegou à conclusão que a facada que eu tomei foi um mero maluco que deu a facada em mim. E você pode ver, nesse mesmo dia, quase no mesmo horário que ele deu a facada em mim, uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio Bispo. E por que isso? Se o Adélio tivesse, como ele deu a facada, se ele tivesse desaparecido ali, não fosse preso, poderia alegar que ele estava em Brasília. Seria o álibi perfeito. Nem isso a Polícia Federal investigou. No dia seguinte da facada, 6 de setembro de 2018, 3 advogados foram para o Juiz de Fora, onde eu estava, então, hospitalizado com a facada, para defender o Adélio. Você pode ver, dia 7 de setembro, feriado nacional, 3 advogados, um com avião particular, vai para o Juiz de Fora para defender a integridade do Adélio. Está na cara que não foi para isso. Foi para dar devido conforto ao Adélio, para ele ficar quieto, com toda a certeza, que nada aconteceria com ele. Pois, mas temos informações aqui na Europa, em Portugal, que estão a ser perseguidos jornalistas, parlamentares, às vezes alguns com crimes do futuro, e temos jornalistas como Alan dos Santos que tiveram que fugir, temos imensos outros jornalistas que fugiram aqui para Portugal por causa da perseguição. Estão também a atacar todos aqueles jornalistas e profissionais que pensem diferente da esquerda e do governo? Olha, tem vários jornalistas que estão nos Estados Unidos, temos também no Paraguai, além de muitas pessoas do povo também. Porque a perseguição em cima de quem estava no dia 8 de janeiro do ano passado, lá na esplanada dos ministérios, continua. Então, ele sai daqui com medo de prisões. E já tivemos casos de condenações aqui de pessoas que nem estavam em Brasília. Ou seja, a perseguição é enorme em cima dos brasileiros. Vivemos, sim, uma ditadura em nosso Brasil, infelizmente. Mas e a questão do STF é que passa-se aqui a imagem que o STF é uma espécie de governo não eleito, acima do próprio governo, acima de tudo, absolutistas, que pisam a Constituição, mas que depois dizem frases como vencemos o bolsonarismo. Isto é real, essa situação, ter um Supremo que se gaba, se orgulha de ter vencido um candidato presidencial? Olha, a maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Agora, nós sabemos que o Lula da Silva é ligado ao ditador Maduro, ao ditador Ortega da Nicarágua, ligado também ao regime cubano, o Partido Comunista do Brasil aqui, que é base de apoio do Lula, é ligado à Coreia do Norte. Nós sabemos também que o Lula aqui acha que o Hamas não é um grupo terrorista, são pessoas apenas que lutam por uma autonomia e independência da Palestina. Então, o Lula da Silva é ligado a esse tipo de gente. Como o Lula da Silva é ligado também às Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-terrorista lá da Colômbia. Então, o Lula é esse tipo de gente que desgasta os valores familiares do Brasil, que ataca quem produz no Brasil, como, por exemplo, ele detesta o agronegócio brasileiro, ele é contra o armamento do cidadão de bem, ele é um desarmamentista, ele ataca as religiões do Brasil, ele defende o aborto, defende a ideologia de gênero, ou seja, é uma péssima pessoa em todos os aspectos. E essa pessoa foi colocada lá por essas pessoas, no meu entender, ou foram ajudadas por essa pessoa, dizendo que ele fez voltar a democracia em nosso Brasil. Completamente diferente do sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Como eu te disse agora há pouco,
Não haverá o depoimento no dia 7, quarta-feira, aqui na cidade de São Sebastião, aqui no estado de São Paulo, mas eu me farei presente. E vocês verão a forma que a população se aglomera, se junta e se faz presente para me ouvir. Lula da Silva não consegue ir tomar um refrigerante numa padaria aqui no Brasil. As eleições dele foram comemoradas apenas dentro dos presídios. Mas nem no Nordeste teve qualquer comemoração pela eleição do Lula. Sim, vamos precisamente ver imagens disso. Mas falou aí nos criminosos. No seu mandato, o Brasil estava em progresso, apesar da pandemia, estava a ter números impressionantes, a criminalidade estava a baixar, e agora temos um governo que decidiu desarmar a população, decidiu descriminalizar os pequenos delitos, decidiu não punir os delinquentes, que agora sentem impunidade e os crimes dispararam. Nós temos recebido imagens de pilhagens, de crimes arbitrários a pessoas que estão numa moto em andamento. Piorou assim tanto a situação no Brasil com estas medidas que o presidente, que diz que é só para tomar uma cervejinha e, portanto, não faz mal a roubar um celular. Como é que está a situação? Bem, piorou porque o Lula da Silva acabou de anunciar aqui no Brasil que pequenos furtos não serão passíveis mais de prisão. É como acontece em alguns estados democratas nos Estados Unidos. Ele, com toda certeza, a tendência é definir um valor, né, ou apenas por ser furto, vai estar liberado no Brasil. Ou seja, além da maconha que está para ser liberada por parte do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele está a tornar tudo possível. O aborto, a despenalização das drogas, a incentivar a criminalidade e tudo mais, daí ter piorado então a situação no Brasil. Por fim, eu vou-lhe agora então só uma última questão, tem a ver com o futuro. Já percebi que Jair está motivado para continuar a dar a cara pela direita, pelo bem. O Brasil está-se a reerguer depois do que aconteceu no 8 de janeiro. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns prisioneiros do 8 de janeiro que dizem que o STF tem sangue nas mãos. Já morreram pessoas do 8 de janeiro presas de forma arbitrária, pessoas que estavam presas apenas por estar em frente aos quartéis e nem sequer tinham participado nos problemas. Mas estive também com o seu filho Eduardo Bolsonaro agora num seminário aqui em Portugal, que dizem que está na hora da direita se unir, fazer alianças com as direitas da Europa, com a direita de Portugal, daí também esta nossa entrevista, este nosso intercâmbio aqui. Vou-lhe pedir uma mensagem final para os eleitores da direita em Portugal, nomeadamente o Chega, que vai ter umas eleições muito importantes agora no dia 10 de março. A sua mensagem para os brasileiros também aqui em Portugal, que veem estas notícias terríveis que se passam no seu país amado. Então, uma mensagem dupla, primeiro para os seus conterrâneos aqui em Portugal e depois também para os portugueses de direita, que vão ter eleições essenciais. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, dizer que alguns jornais do Brasil estão criticando o presidente Maduro, que tornou inelegíveis os seus opositores. Mas não falam que aqui foi um trabalho da Justiça Eleitoral, que o Lula tem dominância, que me tornaram inelegível também. Então, eles estão defendendo que a Maria Corina, na Venezuela, dispute a eleição, volte a ser elegível, mas não toca o meu nome no tocante a isso. No mais, nós temos que reagir. Reagir como? Eu uso muito a Bíblia aqui, certos versículos, para nos fortalecer. E tem um versículo que diz, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Ou seja, nós devemos conversar com quem está do nosso lado, os mais humildes, para mostrar os malefícios do comunismo, do socialismo, dos partidos de esquerda no Brasil e no mundo, para nós mudarmos a situação. Não podemos ficar calados, caso contrário, eles vão dominar. Se a vida de vocês não está fácil hoje, pode ter certeza que ela ficará muito mais difícil no futuro se nós aí não lutarmos. Então, a todos os portugueses, pessoal da Europa, América do Sul, vamos lutar por os nossos países, por Deus, pátria, família, liberdade, por liberdade de expressão, por liberdade econômica. Vamos lutar pelo legítimo direito à defesa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar lutando, porque nós temos como vencer essa batalha. Não vai ser fácil, mas eu tenho muita esperança, muita fé em Deus, em primeiro lugar, que nós venceremos essa batalha.